Motivo de muita alegria, já valeu a pena eu vir até aqui hoje, ainda que não fosse para pregar. Já teria valido muito a pena. Mas vamos lá. Eu peço que os irmãos nos acompanhem aí com a leitura da palavra. Nós vamos ser bem rápido nesta manhã, até porque grande parte já foi pregada, graças a Deus, né? Então ficou muito fácil para mim agora, né? Graças a Deus. O peso da responsabilidade ficou muito mais leve, mais suave, né? Como é que Jesus fala, né? Ele fala de trocar o fardo nosso pelo dele, que o dele é mais suave, né? E é mesmo, né? Graças a Deus. Nós vamos fazer a palavra hoje vai ser lá no Velho Testamento, né? Mas nós vamos falar de uma pessoa, de uma figura também que o Espírito Santo nunca se afastou dele. Nós vamos falar sobre José de uma forma talvez diferente, como até hoje que foi pregado ainda, mas o Espírito Santo vai fazer de forma diferente hoje, né? Nós vamos começar por lá. Gênesis capítulo de número 45. A mensagem vai estar do versículo 4 até o 11. Gênesis 45, versículo de 11, aliás, do 4 ao 11. Bem? Para adiantar, vamos ver, tá? José, né, falando: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Amém? Os irmãos podem cessar. O tema da palavra de hoje é: Deus dá as provas e os escapes. Amém? Esse é o tema da mensagem de hoje, porque Deus é tão bom, em graça e misericórdia, que Ele não dá só as provas para a gente, Ele sempre dá os escapes também. E na maioria das vezes que nós vemos na Bíblia, de muitos que nós vamos aqui, né, discorrer sobre vários personagens que passaram pela Bíblia, que passaram por provações mediante a vontade de Deus, mas os escapes que Deus deu, todos saíram exaltados. José é mesmo um exemplo desse, não é mesmo? Nós podemos ver José, o escape que Deus deu para ele no final. No princípio, quando os irmãos deles venderam ele como escravo, né, tinham inveja dele, fizeram tudo isso com ele, tudo que aconteceu
estava nos planos de Deus. Porque ele fala aqui no final, que não foram os irmãos deles que mandaram ele para o Egito. Foi o próprio Deus, que Deus tinha um plano, né? E os planos de Deus às vezes parecem aos olhos humanos, aos sentimentos humanos, parece ser longo demais. Mas Deus trabalha dessa forma para que o seu nome seja exaltado, seja glorificado, que o nome dele, se era grande, se torne ainda maior depois desse plano que ele coloca às vezes na vida de cada pessoa. Nós vemos isso, ele colocou na vida de Moisés, né? Tinha um plano, desde que Moisés nasceu, a mãe dele escondeu ele para ele não ser morto, né? Que eles estavam matando todos os filhos, né? Do sexo masculino. O faraó decretou que fossem mortos para que o povo hebreu não continuasse crescendo como estava crescendo, de forma geométrica, de forma estratosférica, né? E não adiantou nada isso que o faraó fez, né? Ele tentou barrar os planos de Deus, mas Deus tinha um plano. E nós vemos aqui José, quando ele está falando, nós conhecemos a história de José muito bem, não é sobre isso que eu vou pregar, né? Pelo menos espero que não seja isso, a não ser que o Espírito Santo mude a rota, né? O rumo dessa mensagem. Mas o que eu quero dizer é que José fala aqui que não foi os irmãos dele que mandaram ele para lá. José tinha isso na vida dele, ele reconhecia. Tanto é que ele era um irmão que era para ter ódio dos irmãos que venderam ele. Mas nesse momento ele mostra para os irmãos que ele já havia perdoado os irmãos. Ele não tinha mágoa nenhuma contra os irmãos. Ele até pede para eles não se afligirem, porque não foi eles que mandaram ele lá para o Egito, mas sim foi Deus que mandou. Vocês percebem, né? Se fosse nós humanos, né, se fosse um contra os nossos irmãos sanguíneos, talvez nós teríamos guardado essa mágoa, né? Não perdoaria os irmãos que tinham feito. Porque José bem sabia tudo que ele tinha passado, o quanto ele sofreu, né? Foi incriminado injustamente pela mulher de Potifar, ele foi preso, sofreu no cárcere, né? Ele sofreu ingratidão ali dentro do cárcere. Ele pediu para o padeiro, quando ele revelou o sonho do padeiro, para o padeiro não se esquecer dele quando chegasse diante do faraó, e o padeiro se esqueceu. Até porque Deus talvez tenha feito isso acontecer para que a honra e a glória não recaísse sobre o padeiro, que o padeiro teria interferido na vida dele, e por isso ele tinha sido retirado do cárcere. Pensando nisso, Deus, né, o plano de Deus é perfeito. Deus não deixou o padeiro se lembrar dele. Deus só lembrou dele porque Deus ia preparar um plano lá na frente para poder o nome de Deus ser exaltado. Foi quando o faraó teve um sonho e não conseguia sequer lembrar como era o sonho. E aí Deus entra com José no cenário. Imagina se o padeiro tivesse sido antecipado, não é? Dado um jeitinho lá para tirar ele da cadeia. Não, mas Deus criou toda essa situação para tirar José de lá, para que todo mundo soubesse que foi ele que tirou José de lá, para que chegasse até os nossos dias. Está escrito aqui essa história de José aqui, para a gente saber como Deus trabalha. Porque se fosse só pelo padeiro, talvez não estaria escrito aqui nessa Bíblia de hoje, não é mesmo? E nós vemos que Deus, quando ele sempre dá uma prova, ele sempre tem um escape. E é o que eu falei, e o escape de Deus sempre é para a gente ser muito exaltado, né? Para a gente ficar numa posição muito melhor do que a posição anterior que a gente entrou na prova.
A gente sempre, quando a prova é de Deus, nós saímos sempre melhores do que nós entramos nela. Sempre de uma maneira muito grandiosa. Nós vemos no caso de José, como é que ele saiu dessa prova? Ele foi ser governador do Egito. Governou todo o Egito, inclusive administrava, né, as decisões que Faraó deveria tomar, era tomada por José. Ele tinha carta branca para fazer tudo isso. Você vê que Deus não faz pouca coisa. Talvez se fosse só pelo padeiro, no máximo ele seria auxiliar do padeiro, lá na cozinha, na copa. Talvez é o único cargo que ele teria ocupado, o padeiro ia dar um jeitinho de arrumar uma boquinha para ele, como se diz no popular, né? Mas Deus fez ele governar sobre o Egito. Deus deu a ele o discernimento, a interpretação do sonho que Faraó tinha sonhado. E além de dar a solução para aquele sonho, para aquela tragédia que viria nos próximos 100 anos, nos próximos 7 anos. Então Deus faz o plano dele e é perfeito, né? Nós temos várias pessoas, né, na Bíblia, vários personagens que tiveram coisas semelhantes. Como foi falado aqui, né? O irmão Biro falou a respeito de Daniel. Olha só a mensagem, né? Daniel foi um homem também que, né, como foi lido aqui, Nabucodonosor criou uma imagem e queria que todo o povo adorasse aquela imagem. Estabeleceu inclusive um horário que todos deveriam, aonde estivessem, se prostrar naquele momento que fosse tocado, né, a trombeta, para que todos adorassem aquela imagem, todos juntos no mesmo horário, que se voltassem para a direção daquela imagem, aonde eles estivessem na cidade onde eles estavam, dentro do reino. E Daniel tomou uma decisão de não fazer ao contrário. E ele passou 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e adorava ao Senhor. Ele não desobedeceu a Deus, não obedeceu ao rei Nabucodonosor e não desobedeceu a Deus. Ele fez isso. E nós conhecemos toda a história, né, de Daniel. Nós vemos que o rei ficou sabendo disso e a prova era de Deus. Vamos ver se ele morre pelo meu nome, se ele está disposto a morrer pelo meu nome. E foi decretado que ele deveria ser jogado na cova dos leões para ser devorado para os leões. Nós vemos aqui um Deus que ele é maravilhoso, né? Ele não deu o livramento para Daniel ser jogado na cova do leão. Ele deixou acontecer. Porque o plano dele é que o nome dele fosse exaltado depois dessa etapa, né, do plano do homem. Nós vemos que ele foi jogado ali, né? Deus não livrou ele de ser jogado ali dentro, mas Deus deu o escape para ele, fechou a boca do leão, a noite toda, de manhã, Daniel estava lá intacto, nada aconteceu com ele. E o rei reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus forte e verdadeiro, para ter protegido ele. Ele reconheceu que a estátua dele diante de Deus não era nada. Tanto é que Daniel passa a ser o quê? Olha só o escape que Deus dá. Ele passa a ser exaltado, né, perante Deus. Ele vem a ser governador. Um cargo que o rei nem tinha. Deus criou o cargo para ele ser governador da Babilônia. Então nós vemos, né, como José tirou José de lá, foi
criou o cargo de governador no Egito, que não tinha cargo de governador, mas Deus criou o cargo de governador. O faraó fez o faraó criar esse cargo e deu para ele conduzir. Deus faz com Daniel a mesma coisa, tira ele de lá e exalta ele, cria um cargo de governador para Daniel, de modo que todos os outros prefeitos que haviam, espalhados por aí, dentro do reino, os prefeitos eram administrados, estavam subordinados a Daniel. Olha o poder que Daniel recebeu, esse poder humano, aqui na terra. Por quê? O escape foi de Deus, foi Deus que deu o escape. Deus não dá qualquer escape para qualquer um. E Deus nos dá essa garantia, Voltando só um pouquinho aqui para completar a história de José, que nós vemos no final, lá no capítulo de número 50, no versículo de 20 a 21, nos diz assim, vocês planejaram o mal contra mim. Isso ele dizendo para os irmãos dele, mas Deus o tornou em bem. Olha o que Deus faz. Deus torna o mal em bem, para favorecer aquele que é seu, para que o plano de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. Gênesis capítulo 50, versículo 20 e 21. E diz assim o 21: por isso não tenham medo. Olha, ele ainda pede acalma os irmãos deles. Não tenham medo. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Ele não falou com ódio, com ressentimento, ele falou amavelmente. Olha o que Deus coloca, quando o Espírito Santo opera, como se transforma o coração da pessoa. José tinha tudo para ter muita mágoa dos irmãos, o sofrimento, quantos anos ele passou nesse sofrimento, até ele chegar nessa posição. Mas José reconheceu que tudo era por Deus. No final ele reconheceu que tudo isso aconteceu porque Deus assim quis. Foi para que a família dele tivesse livramento. E muito maior do que só a família de José, Deus não fez isso só pela família. Foi para que o povo escolhido dele, porque da família de Jacó, teve 12 filhos, que se formaram as 12 tribos, e a concretização da promessa para Abraão estava nessa família. Por isso que Deus quis preservar essa família, porque se eles ficassem lá, como José falou, eles iam morrer de fome, eles iam ficar na miséria. Então como Deus dá a provisão para os escolhidos seus, e aquele povo ali era um povo escolhido de Deus, e Deus, para honrar o juramento que ele fez, inclusive com Abraão, de que faria dele uma grande nação, que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele, aquele povo não poderia perecer, porque era compromisso de Deus preservar aquela família. Então Deus prepara José para José poder ter autoridade para poder conduzir essa família para lá, não morrer de fome e ter sustento. E ali essa família prosperou, cresceu tanto que os faraós que sucederam aquele que conhecia José esqueceram o feito de José para o Egito. E aí eles começam a perseguir esse mesmo povo, querendo reduzir esse povo, para eles pararem de reproduzir, e as mulheres parassem de reproduzir, para que esse povo não crescesse, porque o faraó estava ficando assustado com o crescimento dessa população. Agora, imagine se tivesse acontecido de José não estar lá no Egito para tomar essa decisão e levar esse povo para lá. Esse povo ia perecer de fome.
E Deus tem, como Ele é presciente, né? Ele cumpre a palavra dele, ele não é homem para mentir. Ele criou todo esse cenário, todo esse plano longo, ao ponto que esse povo ficou no Egito depois que houve a troca de Faraó, que já não reconhecia mais o bem que José tinha feito, né? José já havia sido morto e estava morto, e esse povo é lançado na escravidão. O Faraó achou por bem arrumar um meio de travar o crescimento da população desse povo. E aí a escravidão veio para esse povo. E ficaram ali, né? Muitos deles até, talvez, ficou esse tempo todo, perto de 430 anos, mais ou menos 400 anos aí, né? Vamos falar assim. Para que um dia, quando o povo se arrependesse, voltasse a orar, a clamar, e disse que, né, Deus ouviu o clamor desse povo. Olha só quanto tempo esse povo ficou adormecido, né? Muitos se afastaram de Deus, muitos já nem reconheciam, não acreditavam em Deus, se dispersaram muito, mas ainda tinha um remanescente. E esse remanescente orou, clamou a Deus, e Deus disse que ouviu o clamor desse povo. Foi quando ele chama Moisés para ser o libertador desse povo, né? Nós conhecemos a história de Moisés também, não precisamos entrar aí na discussão dessa passagem, não é o propósito aqui. Nosso propósito aqui é falar sobre prova e escape, né? Esse é o momento nosso. Nós vemos não por isso, que Moisés também, né? Que prova que Moisés teve. Passou por uma vida, né, maravilhosa dentro do palácio, tendo sido criado ali. E por defender o povo hebreu, ele mata um, e aí ele é obrigado a fugir daquela terra, vai para longe, né? E lá Deus escolhe ele para voltar no Egito e libertar o povo. A que missão que Deus dá, né? Que prova para Moisés. Mas Deus preparou tudo. E nós vemos como é que foi longo a saída deles. Para que o povo creia, para que Faraó, né, amolecesse o coração, deixar o povo ser liberto lá, sair do Egito. Deus colocou 10 provas de sofrimento, né, para o povo do Egito. Mas não que ele precisava de colocar 10 provas. Ele fez propositalmente as 10 provas. Para que o nome dele fosse glorificado no final. Para que todo o Egito soubesse que ele era um Deus poderoso. Que ele mandou essas 10 pragas para lá e devastou com tudo, coisa que ao olho humano, pelo exército humano, o exército de Faraó, jamais poderia fazer o que Deus fez ali com essas pragas. Ele mandava as pragas e recolhia, mandava a praga e recolhia, para estar o quê? Gravando bem na memória deles, desse povo, que Deus era Deus, que Ele era o Eu Sou, o Todo-Poderoso. E nós vemos que no final, né, nós vemos que Moisés é um homem que foi escolhido, ele foi o libertador desse povo, e ele está na Bíblia registrado até o dia de hoje. Tal era a fé e tal era o relacionamento dele com Deus. Era um homem que falava com Deus tete a tete, né? Subia para as montanhas para falar direto com Deus. E o nome dele
até hoje está escrito, né? A humanidade não esquece o que Moisés, através de Deus, né, com o Espírito Santo, foi realizado pela vida dele. E nós vemos que, no final, salvo algumas falhas de Moisés, né, por isso ele não entrou na terra prometida, mas ele viu a glória de Deus, né? Como Deus trabalha, o que Deus fez na vida dele. E eu tenho certeza que mesmo depois que ele faleceu, né, a alma dele não esquece todo esse feito, o quão Deus foi forte na vida dele, né? E chegou aos nossos dias esse conhecimento também do trabalhar de Deus, de dar prova, mas dar um escape maravilhoso sempre, né? Porque, né, Deus garante isso de uma forma para a gente, né? Já está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, capítulo número 13, diz assim, ó: não vos sobreveio tentação alguma, senão humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar, né? Quer dizer, ele dá a prova, mas ele também dá o escape. Ele nos dá essa garantia. Ele nunca vai dar algo além do que nós podemos suportar. Tudo que ele dá, por pior que seja a prova, ela é suportável para o ser humano. Porque o que passa disso, o Espírito Santo complementa. O Espírito Santo entra em ação para que a gente possa superar essa delimitação que nós temos com as nossas forças. Dessa forma que Deus trabalha. Então, Ele nos garante o escape. Não é algo que pode acontecer ou pode não acontecer. Não, Deus garante. Quando a prova vem dele, o escape é garantido também. Pela palavra dele é garantido o escape. Então, às vezes, o ser humano tende a desanimar. Às vezes até falar, parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus me abandonou, não é mesmo? É usual a gente ouvir isso do ser humano, falar que Deus esqueceu, que Deus abandonou. Imagina, né, José, o quanto ele passou, se em algum momento ele murmurasse, Deus me abandonou. Mas jamais ele falou isso. Jó, nós vimos Jó, o que ele passou. Jó nunca murmurou contra Deus. A mulher dele levou ele até, né, tentou ele falar, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Deus podia até ter matado ela, né, por isso aí, mas Deus não, deixou ela viva para ela contemplar o escape que ele ia dar para Jó no final. E nós vemos o que Deus fez com Jó no final. Duplicou tudo que ele tinha, os bens dele, as vacas, quantidade de bois, jumentos, né? Foi tudo duplicado. A riqueza dele dobrou de tamanho. E a mulher dele teve que presenciar tudo isso. Aquele mesmo Deus que ela falou para ele amaldiçoar e ele morrer, esse mesmo Deus abençoou ele de forma extraordinária. E Deus deixou ela viva para ela contemplar tudo. E para ela gerar os filhos novamente que ele tinha perdido, ela teve que gerar todos os filhos e ver a glória de Deus. Ela própria gerando os filhos. Às vezes pensa assim, puxa, Deus podia ter matado essa mulher naquela hora, que ela falou, blasfemou daquela forma com Deus, amaldiçoar a Deus, mandar uma pessoa que amaldiçoar a Deus, olha só. É uma blasfêmia pior do que essa, mas não, Deus relevou, porque ele precisava mostrar a glória dele lá no final para ela. E ela viu, eu fico imaginando a cara dela, o arrependimento dela, como essa mulher deve ter sofrido de arrependimento. De ter falado aquelas palavras, não é mesmo? Mas Deus trabalha dessa forma, né?
Esse é o agir de Deus, é dessa forma. Quem somos nós para questionar? Quem somos nós para querer amaldiçoar Deus porque parece que Ele esqueceu da gente? Parece que Ele não está olhando para a gente. E muitas vezes tem pessoas que nem saem da prova, entram na prova e não saem mais por conta de blasfêmia, por conta de perder a fé em Deus, por conta de duvidar que Deus vai dar escape. Que essa promessa de escape que Deus deu aqui em 1 Coríntios, que isso aí não é promessa de Deus. As pessoas esquecem isso. E às vezes acaba nem saindo da prova. Acaba se perdendo completamente. Mas é decisão da própria pessoa. Não foi Deus que levou ele para lá. Ele abandonou Deus. Não foi Deus que abandonou ele. Ele abandonou, passou, deixou de acreditar em Deus. Então, nós temos que encarar a prova como uma oportunidade para que possamos demonstrar nossa fé e a confiança em Deus. Nós temos que encarar essa como uma oportunidade na nossa vida cristã. Aproveitar as provas e olhar como uma oportunidade da gente melhorar diante de Deus. A oportunidade que a gente tem de ter um ganho maior em cima dessa oportunidade. A gente tem que passar a olhar a prova como oportunidade de crescimento espiritual, oportunidade de vitória, porque a vitória ela é uma consequência do quê? De uma luta, de uma batalha. Se não existe luta e não existe batalha, vai existir alguma vitória? Não faz sentido nenhum ter vitória se não tem batalha, não tem luta. A vitória só existe por conta que antecede sempre uma luta ou uma batalha. Existe uma prova antes. E muitas das vezes as pessoas entram na prova sem preparação. Porque imagina numa escola secular, né? Uma escola onde você vai ter um ensino didático, né? Da ciência, do conhecimento secular. Você estuda para ser submetido a uma prova. E qual é o objetivo de você, quando você vai fazer a prova? É passar nessa prova, é ser aprovado, não é mesmo? E espiritualmente não é diferente. Por que nós temos que estudar a Bíblia? Nós temos que estudar, buscar os conhecimentos aqui. Para que a hora que vier, nós fomos submetidos à prova, nós estamos preparados para passar por ela. A gente tem que estar preparado para saber, eu vou entrar nessa prova, mas aqui está escrito que eu terei vitória. Porque quando eu não puder suportar, o Espírito Santo vai chegar e vai me ajudar a transpor essa dificuldade. Mas imagina se a pessoa não lê a palavra, não tem o conhecimento da palavra, ele entra na prova e ele não tem conhecimento de que existem essas promessas. Que o Espírito Santo vai estar nesse momento no limite da sua capacidade de suportar aquela prova. E por ignorar, por ele não conhecer a palavra, ele acaba sucumbindo. Ele não consegue passar na prova, ele é reprovado. Né? Depois que tem a prova, você é reprovado ou aprovado. Se você leu, estudou bastante, você tem a chance de ser aprovado. Mas se você não estudou, não leu, né? Você tem uma grande chance de ser reprovado. Então a palavra de Deus é dessa forma também. Se a gente for olhar pelo lado didático, é exatamente dessa forma. E muitos estão perecendo, como diz a palavra de Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é isso? É por isso que as pessoas não passam nas provas, porque está perecendo por falta de conhecimento, não estudou. Se não estudou, não vai passar na prova. Na escola é assim, na faculdade é desse jeito. Então não tem como ser aprovado se não estudou. Ele vai ser reprovado sim. E aí cai
desânimo, né? Uma pessoa que é reprovada numa escola não fica desanimado, desanima, abandona, muitos até abandonam, porque nem estuda mais. Eu tenho um irmão abaixo de mim, não, é o caçula dos irmãos. Ele estudou, ele repetiu tantas vezes, que ele estudou até a 3ª série, e ele não quis mais frequentar a escola até hoje. Abandonou a escola, desanimou, porque não estudava, queria só saber de brigar. Ele brigava, era brigão, não, brigava. Até durante muito tempo, mas ele era muito brigão. Gostava só de não fazer nada, não queria se preocupar de ler um livro, fazer lição de casa que tinha naquela época, né? Dever de casa. Ele desanimou. E assim somos nós também, muitos cristãos. Às vezes entra numa prova, ele ainda não está convertido. E tem muito dentro das igrejas, muita gente que não é convertida até hoje. Pessoas que passam 5, 10 anos e não se converteu. Por quê? Não estudou. Aí vem a prova, está despreparado, ele é reprovado, ele desanima, abandona e vai embora, sai da escola. Então, que a prova ela é sempre um momento para a gente, né, depositar mais confiança em Deus. Nós aprendemos a depender dele, né? Depender do Espírito Santo em tudo que nós vamos fazer. A própria Bíblia diz, né, está lá no Velho Testamento também, que fala que nós não devemos nos estribar em nossos próprios conhecimentos, a não confiar em cavalos, carros e exércitos. O que é estribar no nosso próprio conhecimento? É a gente confiar no nosso conhecimento próprio. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho um conhecimento tão grande que eu posso ensinar todo mundo como fazer. Eu sei muita coisa já. Isso é se estribar no próprio conhecimento. É achar poderoso pelo conhecimento que ele tem de si mesmo. Então a gente não deve ser dessa forma. A palavra de Deus diz, né? Para a gente não se estribar no próprio conhecimento. Mas a gente tem que depender de Deus. A gente tem que sempre estar na posição de dependência. Fazer as coisas, eu vou fazer isso porque o Senhor permitiu que eu faça. Ou eu vou fazer tal coisa se Deus permitir que eu faça isso. Era um termo que o nosso saudoso irmão pastor Álvaro sempre falava, né? Se Deus assim permitir, nós vamos estar lá no próximo domingo, nós vamos estar na live na próxima terça-feira. Se Deus assim permitir, tudo ele botava se Deus assim permitir primeiro, né? Os irmãos conheceram ele, sabem que ele falava muito disso aí. Eu aprendi muito isso aí com ele também. Então, a gente tem que aprender a estar com isso aí sempre gravado na mente. Se Deus permitir, eu vou fazer até lá. Se Deus permitir, eu vou sair de férias como eu saí, que eu contei aqui semana passada, né? Eu gostaria, o meu coração se alegraria de poder estar lá. Mas se Deus permitir, se Deus não permitir, Ele vai propiciar uma outra coisa de fora, né? Mas a gente tem que aprender a confiar, a depositar a nossa confiança em Deus, a depender dele, a depender do Espírito Santo sempre em nossas vidas. Porque dessa forma a gente nunca vai estar sozinho. Se você não tem o Espírito Santo, você está sozinho. Se nós estamos na dependência dele, nós estamos sempre acompanhados daquele que pode ajudar a carregar o nosso fardo se em determinado momento ele aumentar de peso, de tamanho. Olha, o fardo que Jesus nos deu, ele falou, né? Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração.
E ele prometeu o quê? Trocar o nosso fardo, que era pesado, por um fardo mais suave. O fardo dele é suave. Por quê? O que ultrapassa desse fardo suave que ele dá, o que ultrapassar esse limite, o Espírito Santo vem e ajuda. Do peso do seu fardo, o Espírito Santo, ele está ali para isso, para levar esse peso dobrado, né? Você possa ter. E às vezes Deus dá o escape de diversas formas, né? Muitas das vezes o escape da gente, a gente está esperando que a gente vai, olha, eu estou com uma situação, ninguém poderia me ajudar, fulano de tal, vou dar uma ligada para ele, vou mandar uma mensagem para ele, que eu acho que ele pode me ajudar. Isso está errado, né? Nesse momento ele está falando o quê? Eu nem vou incomodar Deus. Isso aqui eu acho que eu tenho um amigo que pode resolver para mim. Às vezes pessoas, né? Não que Deus não vai mandar, mas a gente procurar, a gente escolher quem pode nos ajudar, é diferente do que Deus escolher uma pessoa e colocar no seu caminho, botar do seu lado, botar na sua frente para te ajudar. Você tem que saber, né? Fazer essa leitura de Deus, o que Deus está te oferecendo. Se é de Deus essa ajuda que você tem que buscar, ou se é Deus que está colocando essa ajuda para você. Muitas das vezes a ajuda vem por uma pessoa que Deus coloca, não é mesmo? Nós vemos que Faraó estava em dificuldade, e Deus escolhe José para botar lá, né? Para resolver aquela situação. Que não é o caso, Deus não estava pensando no Faraó, Deus estava pensando era salvar o povo de Israel, que estava fora do Egito. E se ele deixa fora do Egito, a fome estava mundial naquela época. 7 anos de fome. E Deus não ia deixar esse povo dele, que era o povo da promessa, morrer de fome. Então escolheu quem? Escolheu botar José lá. José foi escolhido por Deus para resolver toda essa situação da promessa, do compromisso de Deus com Abraão. E aí, Abraão já estava morto, há muitos e muitos anos, né? Depois de Abraão já veio Isaac, depois de Isaac nasceu, né, Jacó, e de Jacó nasceu as 2 tribos, e daí saiu José também. Nós vemos que então Abraão já estava lá, mas Deus esqueceu da promessa que ele fez para Abraão? Não esqueceu, Deus não esquece. As promessas que ele tem, ele não esquece jamais. Pode passar milhares e milhares de anos, mas ele está sempre fiel. Uma coisa que a gente tem que estar sempre em mente, que o escape, né? Ele nem sempre é tão fácil, né? Às vezes o escape é de forma, às vezes, complicadíssima mesmo, como nesse caso aqui foi muito complicado. Toda essa logística que Deus fez, né? De tirar José do pai dele, que amava demais ele, né? Mais do que os outros irmãos, talvez. Aí o filho caçula. E olha como é que Deus mexe, né? Mexeu com o sentimento de Jacó, de Israel, para poder, essa peça fundamental que era tirar esse filho do convívio do pai dele, mexer com o sentimento de amor do pai. Quantos anos ele ficou afastado? Já quase no fim da vida de Jacó, é que ele tem a alegria de ver José novamente. Então Deus às vezes cria o escape às vezes é complicadíssimo, a logística de Deus é complicada. Nós às vezes não entendemos, nós só entendemos depois quando acontece, quando está tudo escrito aqui a sequência, né? Puxa vida, agora eu entendi como é que isso existe tudo lá. Mas quando a gente começa a ler no princípio, a gente não entende onde Deus quer chegar com tudo isso. Nós vamos avançar um pouquinho aqui também, né? E o reconhecimento, né, de uma dos personagens da Bíblia, Jeremias,
lá no capítulo de número 29, versículo 11, Jeremias vai falar aqui, diz assim, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Né? Olha só como é que Deus trabalha. Jeremias aqui, ele tinha esse conhecimento, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Jeremias falando para Deus, ele sabia os sentimentos, e essa é a palavra de Deus que ele botou na boca de Jeremias, né? Para ele falar, porque os seus pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, né? O Senhor está dizendo, e Jeremias aqui está transmitindo o que Deus está dizendo, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que Daniel queria, qual era o fim que Daniel queria, desejava, né? É estar um dia, morar com o Senhor. Ele queria que depois que ele falecesse, ele queria que a alma dele continuasse eternamente com Deus. E este é o propósito nosso também, nós temos que ter esse propósito. E o que nós queremos, né, de Deus? Nós queremos viver com Ele eternamente. Isso requer que às vezes nós passemos por provas. E nós temos que ter esse entendimento, que no final Ele vai nos dar aquilo que nós desejamos. O que nós desejamos é a salvação da nossa alma no lugar eterno, o livramento da nossa alma de se livrar de um lugar de fogo eterno, um lugar de sofrimento eterno. É isso que nós desejamos de Deus. Nós não precisamos desejar nada melhor do que isso. Desejar coisas dessa terra aqui não precisa nem passar pela nossa cabeça. Isso tudo Ele já prometeu, que essas coisas Ele nos dará, sem a gente nem pedir. Mas em primeiro lugar Ele fala o quê? Que nós devemos buscar é o reino dos céus. E essas coisas que nós queremos dessa terra, essas demais coisas materiais, Ele garante também, as demais coisas vos será acrescentado. Ou seja, você nem precisa pedir. Nós vemos Salomão, né, quando ele começou a reinar, Deus chega para ele, um menino novo naquela época, talvez lá nos seus 18 anos, Deus chega para ele e fala: pedes o que queres que eu te darei. Salomão não pediu riqueza nenhuma, pediu? Não, ele só pediu: eu quero que me dê sabedoria para que eu possa conduzir o teu povo. Porque sabia que aquele povo, o povo de Israel, sobre o qual Salomão estava reinando, era a menina dos olhos de Deus, era o povo da promessa de Deus com Abraão. E aparecer alguém disposto a conduzir aquele povo de Deus, fazer tudo que fosse possível para que aquele povo não se dispersasse, isso agradou muito a Deus. E Deus deu a Salomão o quê? Além de que deu sabedoria, deu riqueza que não houve e não haverá neste mundo um rei que acumulou tantas riquezas como Salomão, que tivesse ou que tenha ou que venha a ter sabedoria como Salomão, que vinha reis de outras terras, né? Vinha buscar sabedoria com Salomão, ouvir Salomão. Tal era a sabedoria que Deus deu para ele. Então nós não precisamos estar nos preocupando com as demais coisas primeiro. Pedir solução para as demais coisas. Pedir para Deus nos curar. Se o Senhor me curar, eu me proponho a fazer a obra, a fazer missões, viajar para esse mundo afora, falando do Evangelho. Diz que Deus vai entrar no negócio, né, numa negociada dessa?
O evangelho não é algo de comércio, de balcão para negociar. Deus vai te ajudar se você se comprometer a fazer um favor para Ele. Deus não precisa do favor da gente, ao contrário, nós é que precisamos do favor de Deus. E muita gente coloca Deus nessa situação. Se Deus fazer isso, eu tenho um cunhado que ele se desviou muitos anos do Evangelho, e um dia ele já estava doente na cama, estava em fase terminal, estava em câncer, e aí eu, visitando ele, ele me falou, puxa vida, naquele tempo, né, que a gente via lá na igreja, lá em Lênis, né, lá no Rio de Janeiro, a gente fazia isso, fazia aquilo. Olha, se Deus me tirar dessa cama aqui, dessa doença, eu vou voltar e vou inclusive pregar naquela cidade lá da onde nós fomos. E eu pensei comigo na hora, falei, pronto, decretou o fim da carreira dele, né? Deus não vai fazer coisas assim, dessa forma, sabe? Pela proposta que você faz para Deus. Você não vai encantar Deus com a sua proposta. Eu prometo, né, falar, ganhar 1000 almas para Deus. Como que é você que vai convencer a alma a se arrepender? É o Espírito Santo que convence. Então é o tipo da proposta, né, tola. Algo de quem não se preparou para a prova, né? De quem não estudou, quem não leu, e aí começa a cometer essas bobagens na hora da prova. Começa a responder tudo errado. Ah, eu vou chutar aqui, eu não sei, eu vou chutando, vai chutando, né? As provas hoje é tudo de alternativas, né? Então tira lá 4 alternativas. Aí o cara não sabe, ele vai, eu vou chutar. Pregar e ir não é alternativo, irmão, é obrigação. Não é verdade? E aí o cara começa a chutar, acho que deve ser isso. Ah, é assim quem não estuda, faz. E aí vai passar na prova? Não passa. Vai ter escape? Não vai. Vai passar por uma posição melhor diante de Deus? Não vai. Não dá certo. E Deus, ele tem, né, um plano para cada vida de nós. Né? Cada um de nós somos especiais para Deus. Cada um tem um plano diferente. Isso, mas só Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não podemos escolher o que é melhor para nós. Quando nós escolhemos pedir a Deus alguma coisa especial, nós queremos escolher aquilo que a gente quer. Não é escolha de Deus. Então nós temos que saber que Deus sempre escolhe o melhor para nós. Nós não devemos ficar escolhendo o que nós queremos. Nós temos que escolher o que nós devemos fazer, não o que nós queremos, não um desejo nosso. Mas nós temos que escolher o que nós devemos fazer, o que é certo fazer. Escolher essas coisas. Eu tenho que escolher que eu quero ir morar com Deus. Eu quero um lugar melhor. Esse é o meu desejo. De que forma eu tenho que fazer? Eu vou estudar para chegar, ser aprovado, para conseguir, né, esse resultado. Você vai conseguir passar numa prova, ter um resultado bom, favorável, se você tem conhecimento daquilo que você está sendo submetido a passar. Né? Nós vemos lá em Daniel 6:22, que fala assim, né? Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido maldade alguma. Quer dizer, aqui, Daniel está fazendo uma confissão aqui, diante do rei e diante de Deus.
Ele sabia a quem ele estava servindo, a quem ele estava obedecendo. E ele coloca aqui que ele não fez não fez nada de errado para que alguém fizesse mal a ele, mesmo. Porque Deus fez, porque Deus deu juramento com ele, porque Deus, né, conhece o coração de cada um de nós, e conhecia o coração de Daniel também, por isso Deus fechou a boca dos leões, porque viu a inocência dele, e o rei reconheceu também a inocência de Daniel, reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, que Daniel não estava defendendo uma causa injusta, ele estava defendendo uma causa justa, um Deus verdadeiro. Por isso ele desobedeceu ao decreto do rei. Ele obedeceu o decreto do rei, obedeceu o decreto de Deus, ele escolheu o quê? O decreto de Deus. Ele escolheu o lado certo. Você vê que as escolhas importam para nós até na hora que a gente vai entrar no prova. E essa obediência dele com Deus fez com que ele entrasse com a fé que ele tinha, ele ser jogado na cova dos leões, e ele estava convicto que Deus ia dar o livramento dele. E se ele tivesse que ser morto, ele sabia que ele ia estar com Deus. Ele sabia qual era o futuro dele, mesmo que ele ia ser comido pelos leões. Mas não importava para Deus ser reconhecido como Deus poderoso só por Daniel. Ele queria que toda uma nação reconhecesse isso. E ninguém melhor para reconhecer isso que fosse o rei dessa nação. Foi a ele que Deus se revelou como Deus poderoso. Não foi para Daniel, porque Daniel já tinha esse conhecimento de Deus. Tudo isso aconteceu não foi para mostrar para Daniel. Jogou ele na cova do leão, porque para Daniel não importava aquele material para ele, não importava. Se fosse da vontade de Deus que os leões comessem ele estava com Deus, a alma dele estava garantida no céu. Então Deus deu escape por esse motivo. Ora, porque importava para Deus o arrependimento daquele que estava perdido, que era o rei. Nabucodonosor estava perdido. E Deus faz esse homem se humilhar tanto que esse homem um dia ele comete umas ofensas contra Deus tão grandes, né? Que Deus transforma ele num animal, né? Ele passa a pastar, né? Ele sai de rei e vai pastar como um animal, como um boi, né? Inclusive no corpo dele tem até pelos, né? Como um animal, para suportar as intempéries de dia, de noite, no pasto, dentro do capim. Você vê, Deus faz isso com ele, ele se submete a isso, porque a força não vinha dele, a força vinha de Deus. E aprove a Deus fazer ele sofrer por isso, né? Ainda que ele já tinha antes reconhecido Deus como poderoso, ele ainda blasfema contra Deus depois, e Deus faz isso com ele. Até tem um trocadilho, né, que diz que Deus pode tirar um rei e botar ele para pastar, como Deus pode tirar um que vai lá no pasto e trazer para reinar, como foi o caso de Davi, né? Davi ele cuidava de bois, estava lá no pasto internamente, e foi escolhido até foi tirado de lá do pasto para vir, para ser rei. E o Nabucodonosor ele fez diferente, tirou ele de rei e mandou ele pastando durante anos, né? Como que Deus ele trabalha, né? Como que esse Deus ele
para os homens ele é imprevisível, né? Nós vemos lá em Daniel 3, versículo 24 e 25, nós vamos ver mais um personagem, ou 3 personagens na Bíblia, que passaram por provação e tiveram também o escape, não é mesmo? Nós vamos ver. Daniel 3, 24 e 25. Vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos nós conhecemos essa passagem também. Nós vemos a prova que esses 3 passaram e também tiveram o escape, né? Para ver como é que Deus trabalha com prova e escape, né? Diz assim lá, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, né? Essa história conta essa história deles aí. E o rei Nabucodonosor se maravilhou e se levantou depressa e disse aos seus grandes: não lançamos nós 3 varões atados dentro do fogo? Presta atenção nesse atados aqui, seja amarrados, né? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 varões soltos. Jogou eles atados e agora estão soltos, né? Estavam amarrados, agora estão soltos, caminhando dentro da fornalha. Então eu vejo 4 varões soltos, que andam passeando no meio do fogo, e nenhum dano há neles. E o aspecto do quarto homem, né, é semelhante ao Filho de Deus. Olha só, foram jogados 3, de repente, aqueles que mandaram jogar ele lá, os 3 lá dentro, começam agora a enxergar que tem 4. Eles foram jogados amarrados, agora eles estão caminhando, andando. E ao lado dos 3 tem mais um caminhando com eles. Com a aparência de um filho de Deus, ou seja, com a aparência de um anjo, né? Que talvez na cabeça deles quisessem dizer isso. E nós vemos o escape que é dado a eles. Eles passaram por uma prova, passaram por uma prova intactos. Eles foram queimados? Não. Foram mandados tirar eles depois, eles não tinham sequer um fio de cabelo queimado, nem cheiro de fogo, nem cheiro de fumaça, né? Está queimando e cheirando alguma coisa. Não, eles saíram intactos de lá. Por quê? Deus deu a prova, Deus deu escape. Para que esse escape que Deus deu? Para que aqueles que jogaram ele lá dentro, esses maldosos, vissem com os próprios olhos o poder de Deus operando na vida daqueles que eles achavam que eram Zé Ninguém, não é mesmo? Mas o Filho de Deus tem muito valor para ele. E muitos não sabem disso. Por que não sabem? Porque não estudaram. E aí nessas horas, o poder de Deus, ele é manifestado dessa forma. Eles ficaram maravilhados de ver. Jogamos 3 amarrados. Agora eles estão soltos. O fogo queimou só as amarras. Eles estavam amarrados pelos braços e pelos pés. O fogo queimou só as amarras e não queimou eles. Deus não faz, né, milagre pequeno. Os milagres de Deus são sempre muito grandes. Aos olhos humanos é inexplicável. É totalmente, né, inexplicável. Os homens ficam sem entender nada. Ué, mas nós jogamos amarrado. Além de estar sendo amarrado, eles estão soltos. Não estou vendo eles queimando, eles estão andando, como se nada tivesse acontecendo. Como se não houvesse fogo do lado deles. E agora nós estamos vendo 4 andando, não é mais 3. Né? Deus não só deu escape, mas Deus esteve com eles ali do lado, no meio do fogo. E às vezes Deus vai caminhar com a gente no meio da prova também, para nos dar o escape. É o Espírito Santo dele andando com a gente. Às vezes a gente sai de provas que lá na frente, quando ele tem o escape, a gente fica admirado.
como é que eu saí dessa? Como é que tudo isso aconteceu, essa reviravolta toda que eu não entendi nada? Eu estava planejando para fazer de um jeito e agora a coisa acontece de um jeito que eu não pensei e não planejei. E muito melhor do que eu estava esperando que fosse. Às vezes a gente é surpreendido porque os planos de Deus são mais perfeitos. Nem mais perfeitos, são perfeitos. Os nossos nem sempre são perfeitos. Os nossos planos são imperfeitos. Sempre foram e sempre será. Todos aqueles que se atrevem a traçar um plano para si mesmo, e ele com as próprias forças, com o próprio conhecimento, como diz a palavra lá, se estribando no próprio conhecimento, achar que pode conseguir, e vai fazer a coisa acontecer. E aí quando não acontece, se desespera, alguns às vezes até se matam, dá um tiro no ouvido, morrem. A gente vê isso acontecer diariamente, né? Pessoas que suicidaram. Suicidaram por quê? Não estavam com Deus. Se estivesse com Deus, não teria feito isso. Por quê? Ficaram frustrados com alguma coisa. Depositou toda a confiança, cometeu um erro tão grande que ele não consegue sair dele. E não tem a quem recorrer, não tem a um Deus que ele crê. Por falta de ter um Deus que ele não crê, ele acaba às vezes se suicidando. O escape que ele acha que ele encontra, você vê que o escape do homem é imperfeito. O escape é dar um tiro no ouvido e se matar, às vezes, pela consciência humana, pelo plano humano. Não conhece, né? Se ele soubesse para onde ele vai. Não é mesmo? Porque se estriba no próprio conhecimento, na própria autoridade que tem, decide fazer as coisas. Então nós vemos aqui que o agir de Deus, né, como é que ele é, como é que Deus age. E para a gente entender isso, a gente tem que estar o quê? Caminhando com o Espírito Santo do nosso lado. Só assim nós vamos ser bem-sucedidos. De outra forma, podemos dar um tiro no ouvido, né, no final. É tudo que nós não queremos. Nós vemos, né, a história de Esther, por exemplo, não é mesmo? A história de Esther, uma história que todo mundo conhece, mas nós vemos que Deus faz com essa mulher. Deus coloca ela lá dentro de um palácio, aonde o povo de Israel era odiado, né? Eles não gostavam do povo hebreu. E Deus coloca Esther lá, ela se torna esposa do rei. E no momento que estava lá para ser decidido, que eles queriam exterminar com o povo, eles estavam armando um plano para exterminar com o povo de Israel, nós vemos o que Deus faz. Coloca essa mulher lá para ser mulher desse rei, e Deus coloca no coração dela de promover um evento, uma festa, né? E convidar justamente o algoz daquele que estava planejando fazer toda essa tragédia, né, com o povo de Deus. E o faraó no final, o rei no final, pede para ela: você pode pedir até 50% do reino que eu te darei, pode pedir o que você quer que eu faça. E nós vemos o que Esther pede, né? Que ela quer, e tudo se reverte de tal forma que o próprio algoz queria, né, praticar aquelas atrocidades, ele acaba sendo enforcado no rosto, não é mesmo? Por quê? Deus, ele dá o escape de forma grandiosa, não é pequeno. Nós vemos que uma mulher dessa, um povo contrário àquele do rei, se torna ela a mulher do rei lá, e eu ofereci para ela escolher o que ela quer fazer. E ela escolhe, né, aquilo que agradou a Deus, né? Nós sabemos a história. E tem muitas histórias, né?
Se a gente for contar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro contando histórias de prova e escape e o nome de Deus sendo glorificado no final. Não é mesmo? Mas como a hora já está avançada, né? Até falei um pouco mais do que eu estava entendendo, mas nós vamos parar ficando por aqui, né? A gente continua numa outra oportunidade, né? Eu quero ver que a palavra de Deus, ela falou com a gente hoje, a administração dos louvores, né? Foi falado a respeito disso, a palavra de leitura foi a respeito disso, né? De provas e escapes de Deus. E eu espero que a gente, eu pelo menos estou confortado com esta palavra, sai de uma forma diferente daquela que aqui eu cheguei, de uma forma diferente, né? Da forma que eu entendi agora, na hora da pregação, algumas coisas que sinceramente eu não entendia dessa forma. Eu não preparei para falar dessa forma, mas o Espírito Santo sabe o que Ele quer que seja dito. Amém? Vamos